Roberta, ascoltami. Começando mais um programa Corpos Diversos aqui na TV Cidade. Teve uma pequena pausa, de algumas semanas, até como eu não descansei quando a TV parou, porque eu deixei os programas já prontos, eu dei uma saidinha. Agora hoje eu tô mostrando o meu estúdio de outro ângulo para vocês. E aí, hoje eu vou falar sobre um tema que, por mais que já tenha passado o dia específico, eu acho que nunca deixa de ser importante e interessante colocar a situação. Agora, em abril, dia 2 foi o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo, e é um tema que nós precisamos cada vez mais falar, entre outros temas, não só no dia que é feito para essa conscientização. Durante todo o ano, durante todos os lugares, e não só convidar profissionais e pessoas que trabalham com o assunto nessa época, sempre. E não só sobre esse tema, sobre vários temas. E, como vocês sabem, eu não sou assim, só especialista de autismo, aliás, não sou especialista, eu sou generalista no sentido assim, que não é que eu não estude, não me capacite, não vá atrás, não faça. Eu atendo a todos, e dentro de atender a todos e atender a gama da diversidade de pessoas, eu acabo estudando e sempre procurando reciclar o meu conhecimento sobre o assunto. Então, eu já trouxe aqui no nosso programa pessoas que estudam a fundo sobre esse tema, profissionais a fundo nesse tema, mas hoje eu não queria deixar de passar, apesar de já ter passado uns dias e tudo mais, para falar, e em outros momentos trazer mais pessoas, mais profissionais para falar sobre esse, entre outros temas, e falar como a minha visão dessa questão, desse tema, e sobre o ser humano, mas aí nesse caso do Dia Mundial do Autismo. Para começar o nosso programa, eu vou ler um texto de um pai atípico, aliás, um padrasto, que ele se inseriu numa família que tem um filho com autismo, e eu vou colocar a percepção dele, e depois em cima disso vou dialogar com vocês sobre essa data. Então, olha o que ele coloca e a importância do tema que ele coloca. E ele é advogado, e uma das causas que ele acabou levando para ele trabalhar e vendo como uma forma de negócio e como cliente é o TEA, é o autismo. Porque normalmente o que eu vejo nas pessoas, elas só vão atrás de ver isso como forma de economia, de clientela financeira, quando a água bate na bunda, como eu brinco. É triste, mas ainda é a realidade. Mas que bom que depois que a água bate na bunda, as pessoas veem que podem usar isso também para o seu lado profissional e trabalhar com isso e ajudar cada vez mais pessoas. Então, eu vou ler aqui o que ele colocou. Hoje é dia 2 de abril, que ele escreveu nesse dia, é o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, não é um dia para ser comemorado ou para a romantização do transtorno do espectro autismo. Afinal, sem nenhuma demagogia, ninguém comemora um transtorno, seja ele qual for. Hoje será um dia onde organizações de pais de filhos autistas vão mostrar ao mundo que seus filhos e suas filhas existem e que têm o direito da inclusão e do reconhecimento no reconhecimento. No entanto, só isso não é suficiente, pois a cada dia milhares de crianças são diagnosticadas com TEA no Brasil e no mundo. Até o ano passado, a taxa de natalidade de autistas era estimada em 1 para cada 36 crianças nascidas, perfazendo um contingente de cerca de 6 milhões de pessoas diagnosticadas com TEA, que é o transtorno do espectro autismo, o que já representa quase 3% de toda a população brasileira. Nesses quase 3 anos convivendo com um menino autista, olha ele colocando a experiência dele,
e acompanhando e ajudando na rotina diária de terapias, crises, aprendizados e comemoração de cada pequena evolução, posso dizer que há muito por ser feito, a começar pela rede de apoio às famílias com pessoas com TEA. Infelizmente, no Brasil, se a família do autista não tiver condições de pagar um plano de saúde ou particular, para eles dependerá de um atendimento precário e, na maioria das vezes, ineficiente para ajudar a pessoa com TEA a se desenvolver. Na rede pública faltam neuropediatras, neurologistas, psicólogos, terapeutas e todo o suporte mínimo para atender a alta demanda de novos diagnósticos todos os dias. Não bastasse isso, ainda existem os autistas sem diagnóstico, sem qualquer amparo ou tratamento mínimo, muitas vezes pelo preconceito dos próprios familiares, outras vezes por total ignorância e falta de conhecimento e que condenam seus filhos a uma vida de limitações e privações. Além de ter me tornado padrasto atípico, também tenho acompanhado e prestado assessoria jurídica para pessoas que têm autistas em suas famílias. E posso dizer que com certa propriedade falta muito ainda para que nossa sociedade acolha com mais amor, mais empatia e mais inclusão nossos autistas. Então, nesse Dia Mundial de Conscientização de Autismo, espero que nossas autoridades parem de ver as famílias dos autistas apenas como fonte de votos e passem a implementar políticas públicas de saúde e educação sérias e eficientes para atender com dignidade essas pessoas, pois elas existem, ainda que muitos torçam o nariz e não queiram entendê-las, mas elas estão aí nas salas de aula, nas igrejas, nas praças públicas, em todos os cantos. Procurar entender e saber mais sobre o autismo é um bom começo para que verdadeiras mudanças comecem a acontecer e a verdadeira inclusão passe a ser uma realidade e não um tema romântico para ser lembrado apenas no dia 2 de abril de cada ano. Marcos Nascimento, advogado e padrasto atípico. E aí eu já pego dentro desse tema e passando o nome dele porque ele está em um grupo que eu descobri ele não em um grupo de autistas, não de pessoas para se ajudar para o autismo, um grupo de clube de autores e escritores do Brasil, e ele para levar mais informação e para que mais pessoas saibam sobre esse tema, ele colocou num grupo que teoricamente parecia que não teria nada a ver, né? Mas não existe não ter nada a ver, porque a sociedade precisa estar cada vez mais consciente, cada vez mais sabendo sobre esse e diversos temas. E o quanto é importante pessoas representantes desse tema estar nesse meio cada vez mais, estar nesse ambiente cada vez mais. E em cima desse tema que ele falou e pegou aqui para você, que a gente está falando, e por causa dessa data, em cima de alguns tópicos que ele colocou nesse texto, eu gostaria de colocar o meu pensamento e a minha visão sobre essa questão. Primeiro, né, que agora, como está muito na moda, eu ainda vejo como, assim, claro que a gente precisa muitas vezes chegar aos extremos para se melhorar e se conscientizar mais e que apareça mais esses temas na mídia e nas redes sociais e tudo mais, porque uma vez quase não tinha, porque era um tabu falar sobre deficiência, era um tabu falar sobre pessoas com autismo. Depois precisou, porque agora, através do politicamente correto, que todo mundo tem que ser inserido e incluído, que é diferente de estar na sala de aula, é diferente de estar numa empresa, é diferente de estar na sociedade do que estar inclusa se tu não faz o básico bem feito. Agora precisa se falar sobre todos os assuntos, não pode se ignorar, não pode se excluir ninguém, e não se deve, óbvio, né? Esse é o meu pensamento. Mas está se indo para um lado um pouco, como eu às vezes eu brinco falando seriamente, que o politicamente correto está dando um tiro contra o objetivo que era esse politicamente correto. Porque, falando do autismo, e como esse próprio pai atípico e padrasto falou, hoje, quando se ouve falar do assunto, se romantiza. E se acha que não é tudo que uma vez se falava.
Às vezes, no passado, se chegava ao extremo, e hoje ainda se chegava ao extremo para o lado negativo. Mas não é nada, como que eu posso dizer, legal quando se tem um autismo. Não é bem a palavra, não é legal. Porque, sim, uma pessoa pode ter um diagnóstico e existem os níveis 1, 2 e 3 e mais, porque assim como eu disse para vocês, eu estudo, eu pesquiso e trabalho com essas pessoas, mas eu não estou diariamente, então eu vou falando de uma forma com a minha percepção e com a minha realidade do dia a dia. Com certeza tem pessoas que vão falar com muito mais riqueza do que eu, mas o intuito é que se normalize os assuntos. Como que eu tava falando que agora eu me esqueci? Da questão do politicamente do romantizar. Uma vez não se falava nada sobre isso. Agora se fala como se tudo fosse lindo, maravilhoso, que todos os dias essas coisas funcionassem e que todos os problemas se resolveram e que as características de quem tem o transtorno espectro do autista sempre é leve. Sim, quem é normalmente, pegando pela parte acadêmica, quem é o autismo grau 1 ou conceitual, sim, vai ter algumas características e não vai se destacar tanto o autismo se você não for uma pessoa que conhece ou que sabe das características do autismo. Mas, como cada ser humano é um ser humano, alguém com um nível 1 de suporte, que nível 1 de suporte é uma pessoa que precisa que tem mais autonomia mesmo dentro da condição, e quem é nível 3 de suporte precisa mais, não quer dizer que isso seja verdade. Uma pessoa com nível 1 pode precisar de suporte e uma pessoa de nível 3 vai precisar de suporte, mas pode precisar menos do que se imagina. E por isso a questão de romantização. Nada como conviver e nada como estudar e estar na pessoa, porque assim, eu acho que hoje é muito interessante a gente falar do diagnóstico e é importante que esse diagnóstico tenha crescido, inclusive pessoas adultas têm descoberto essa questão, porque antigamente não se tinha o conhecimento que se tem hoje, até na parte da medicina, na parte da ciência, vive a ciência, vive os estudos, mas também se escondia muito essa realidade. Que bom que hoje tem esse diagnóstico e que esse diagnóstico está sendo descoberto por se estudar e por saber mais em adultos, que antigamente se achavam que eram pessoas estranhas e tudo mais, mas que hoje se tem diagnóstico pelo estudo e pela capacitação. Porém, às vezes é se colocado nessa romantização, nesse balaio, que todo mundo é igual. Então não é. Uma pessoa, conforme o nível, conforme o grau da deficiência, a pessoa pode ter algumas características e pode ter outras, e pode ter algumas situações e pode ter outras, algumas crises ou não. Então, nada como estudar, mas não estudar para colocar todo mundo igual, todo mundo como se um padrão que sempre se fez e que não se existe esse padrão, mas para você ter conhecimento e saber como conviver ou trabalhar com essa pessoa, mas não balizar ela pelo autismo, que é o que eu penso, que é o que eu trabalho, por isso que eu não só me especializo e estudo sobre uma deficiência ou sobre um tipo de pessoa, porque eu trabalho com pessoas sem deficiência. Eu vou saber sobre o autismo, vou pesquisar, estou fazendo curso, e tem cursos gratuitos, tem informações gratuitas, nada como estar em grupos assim como eu estou, de WhatsApp, onde às vezes você não vai saber tudo, mas convivendo com pessoas que estão nessa realidade, eles vão te trazer informações e vão te ajudar a agregar, mas para estar aprendendo. E quando essa pessoa com autismo ou com outro diagnóstico estiver comigo, através da consultoria ou dos familiares que precisam desse suporte, e que precisam, ou que vão estar comigo como sendo artista ou como educadora social, eu vou procurar dar a melhor informação, mas eu vou ver primeiro a pessoa e depois o autismo. Vou saber e vou estar procurando e pesquisando o que ainda me tira da zona de conforto para atendê-lo melhor, mas primeiro eu vou conversar se a pessoa é autônoma, primeiro com a pessoa. Depois, se a pessoa
não tem autonomia ou é não verbal e tudo mais, vou conversar com os responsáveis. E aí, conversando e conhecendo ela, com as características dela, eu vou ver o que aparece primeiro ou mais, que se destaca das características do autismo nessa pessoa ou não. Se não se destaca tanto, mesmo ela tendo diagnóstico, eu vou tratar ela sem essa questão. E também, dentro da independência, dentro da autonomia da pessoa, se ela consegue ser autônoma sozinha, sem o suporte e sem a equipe de apoio, ou eu vou trabalhar com ela e vou evoluir com ela, né? E vou só pegar a equipe, a rede de apoio, está sempre em evolução, se for necessário. Se não, eu vou, conforme a gente vai caminhando junto, vai evoluindo. E que eu acho que, principalmente, as pessoas que não têm conhecimento ou não sabem sobre os assuntos têm que procurar, têm que estar sempre em constante evolução, mas mais do que dominar o assunto é se colocar no lugar do outro e conversar com essa pessoa, conversar com quem está junto para trabalhar e resolver e evoluir da melhor forma juntos. Nada como a empatia, como se colocar com o outro, que é como eu coloco essa questão. Por isso que da questão da romantização, eu vou ter alunos, eu vou ter profissionais que vão ter crises, ou pessoas que vão ter crises, vou ter pessoas que não vão ter crises, pessoas que vão ter outras características, e aí o meu conhecimento sobre o assunto vai me ajudar para resolver essa questão, mas não que eu vou levar a pé da letra ou só romantizar, como diz aqui, porque a pessoa, porque aí acaba acontecendo isso quando a gente estuda e romantiza, que tem que tratar aquela pessoa como tal e qual. Eu vou te dar um exemplo meu, que não é autismo, mas é do meu diagnóstico. Meu diagnóstico, se for ver, a mielo é um diagnóstico grave. Eu sou uma pessoa com deficiência grave, mas pela minha característica e pela minha evolução como pessoa hoje, eu tenho característica leve. É nisso que mais ou menos eu quero que vocês entendam. Então, cada indivíduo é um indivíduo, cada pessoa é uma pessoa. E por isso que não se pode trabalhar nem 8 nem 80 na questão de romantização e nem de que tudo é o fim do mundo, não, né? Então, outra questão que, como esse pai falou, que os grupos e os lugares se encontram para se ajudar a achar as melhores respostas e ir atrás dos seus direitos e exigir seus direitos, porque os direitos, as terapias, as evoluções existem, só que ou são caras e nem todo mundo tem condições, ou como agora tem a questão que os planos querem tirar, porque sim, para dar o suporte adequado de todas as terapias que dependendo do autismo a pessoa precisa muitas horas, e aí isso acaba se tornando oneroso para quem só olha o lado do lucro e tudo mais, mas aí isso acaba se tornando, ficando oneroso e sendo difícil, então se olha só por esse lado, e aí particular é caro, porque tem que se olhar os profissionais que vão trabalhar com isso, porque eles se especializam, são pessoas maravilhosas, trabalham e sabem, então sempre pesquisa. Os planos, quem não querem ser plano, mas não querem ter tantos custos, e o SUS que atende bem, sim, mas até tu entrar lá, às vezes é demorado, e nessa demora, quanto mais tu demora para começar a trabalhar com essas pessoas que precisam de todas essas terapias, mais tarde vai ter o resultado da evolução, porque a evolução, dependendo do tipo da pessoa e do tipo de autismo, é lento. Alguns reagem rápido, outros reagem de forma lenta. Então, tudo é o seu processo, tudo é uma questão, então, tem todas as questões. Então, o plano de saúde não tem que cortar essas terapias, porque eles são pagos para isso. As leis públicas têm que melhorar, o suporte tem que melhorar, e tem que se dar o atendimento adequado e tem que se dar os treinamentos adequados para os profissionais atenderem da melhor forma e para as escolas, para os ambientes fazerem o que precisa para essas pessoas estarem diretamente ali dentro, estarem inclusas e não estarem só ali por estar. Eu estou falando agora de uma forma mais generalista, né? Mas para vocês entenderem, porque uma coisa é a pessoa estar lá dentro, outra coisa é a pessoa
estar inclusa. São situações bem diferentes. Pegando o exemplo de escola. Normalmente, e por eu estar em vários grupos, estar sempre pesquisando, sempre vendo o que funciona, o que não funciona e ajudar as pessoas, eu vejo que uma das lutas dos pais e dos responsáveis é que agora pessoas com deficiência têm o direito de estar em escola regular, agora, nos últimos anos. Mas não tem o suporte adequado, ou a pessoa que fica com quem precisa de apoio, de suporte, um cuidador, um monitor, normalmente, e por experiência de ver, por estar como educadora social, são pessoas que são ou o primeiro emprego, ou que não tiveram a capacitação adequada para atender essas pessoas com autismos, ou N situações. Então, e as características de saúde dessa pessoa com autismo, que ela pode ter crise, ela pode precisar de apoio medicamentoso ou não, e quem vai dar esse suporte, a escola que vai dar esse suporte, esse monitor que vai dar esse suporte, o mínimo ele deveria saber. Uma pessoa que está no início de profissão, sua primeira profissão, o primeiro trabalho, ela já tem dúvida por ela mesma, com ela mesma, porque muitas vezes nem todo mundo está decidido o que quer de profissão ou se quer trabalhar em mais de um lugar. Então, se a pessoa já está com dúvida com ela mesma, vai atender uma pessoa que, dependendo da situação, precisa mais ou menos ajuda e não sabe o básico, o que vai acontecer? Ela vai estar mais atrapalhando do que ajudando. Ela não vai estar sendo um monitor conforme se precisa. E as escolas, os ambientes estão melhorando, as empresas mais estão procurando, mas ainda está faltando se colocar ou de chamar as pessoas que estão na luta ou que estão no dia a dia para saber o que precisa de melhor. Porque o conhecimento prático, o conhecimento teórico precisa, é necessário. Mas só ter o conhecimento teórico e não ter a convivência do dia a dia de quem nada por nós sem nós não resolve, né? Ou resolve por um momento, não resolve sempre, porque se for ver, mais um exemplo, não sou autista, mas é um exemplo prático. Se eu for pelo diagnóstico ou pelo estudo médico, muitas coisas que eu fiz, ou muita coisa que está no livro, e conforme foi evoluindo, se eu fosse porque está lá, eu não faria. Então, muita coisa é também testar e ver se funciona ou não funciona. Não sei se vocês estão conseguindo me entender, porque eu não quero falar detalhadamente sobre o assunto, mas quero deixar minha contribuição sobre, porque o tempo é curto e eu posso falar coisas que, se eu for falar aqui, eu precisaria ampliar ou detalhar ou trazer alguém que estuda a fundo sobre o assunto. Mas eu não queria deixar passar e eu queria que vocês tivessem uma percepção ou que vocês levassem essa reflexão para casa de vocês de como fazer esse dia se tornar diariamente, ser cada vez melhor diariamente. Outra coisa, os profissionais qualificados ou cursos muito bons para esse tema tem no meio online Saber Autismo, que é um curso que eu também estou fazendo e que também pode ajudar vocês. Talvez não vai dar todas as respostas que vocês precisam, mas vai ajudar vocês a abrirem seus olhares e aí começar a achar outros caminhos para achar as melhores respostas. Associações, aqui em Caxias do Sul tem a AMA, tem a Unitea, a própria LACO, que é onde eu trabalho, que não atende só deficientes autistas, mas atendem a gama diversa dos deficientes e atende autismo no tom de levar as terapias dos estímulos de profissionais que eu sugiro, que eu conheço mais diretamente, não é que sejam só esses. Tem a Isabel Damião, que ela pode dar capacitação na área de autismo, também ela dá na área ela é intérprete de Libras. Ela leva para as escolas, ela leva para os ambientes, ela ajuda a ensinar a família a conviver com essa pessoa que teve o diagnóstico de autismo, ou mesmo que não seja família, essa pessoa que teve o diagnóstico de autismo, como conviver com essa realidade no dia a dia. Então ela vai em ambiente domiciliar, mas ela vai em outros ambientes também. Ela deu, não faz muito tempo, um curso junto com um projeto de literatura de como fazer contação de história para surdos, cegos e autistas,
e que seja de uma forma dinâmica e ampla, que abranja a todos, e que além de abranger a todos, que dê um suporte de como esses contadores de histórias vão saber lidar com essas pessoas com autismo de uma forma mais leve, de uma forma mais tranquila. Tem a Chiara Lorenzetti, que trabalha com musicoterapia e estimula através da musicoterapia, e o marido dela, o Beto Herrera, e que eles trabalham com os autistas, mas eles capacitam pessoas que precisam saber conviver com essas pessoas também, e não só aqui em Caxias. Eles estão no Instagram com a Consonar, a Isabel com a IVD no YouTube, mas eles podem ir até vocês, é só chamar, é só procurar, e que eles vão achar. O Thiago, que ele trabalha através da técnica do circo, e ele é profissional de educação física, também é um estímulo. Ele trabalha pelo SUS particular e de forma diferentes ambientes, em escolas, em projetos, também estimulando, e vários cursos e várias pessoas que vocês podem achar nos mais diversos locais, que pode auxiliar e pode ajudar vocês a melhorar o convívio com essa realidade e transformar isso de uma forma mais leve, não é romantizado, mais leve, tá? E como o nosso tempo aqui tá pouco e eu falo muito, então era mais ou menos isso que eu queria falar para vocês sobre esse tema, sobre essa questão, ajudar a vocês a pensarem um pouco mais sobre essa temática, verificar, para vocês verem que o tema não são tão poucas pessoas que estão nesse meio, e em função de estar melhorando o conhecimento sobre e estar estudando cada vez mais sobre, se tem descoberto muito mais pessoas com diagnóstico de autismo, né? E a conscientização, outra questão, pessoal, muitas vezes a família que está com esse autista ou esse autista não tem suporte e apoio, principalmente quando é um autista criança e que ainda precisa muito, que vai precisar de suporte, esse apoio, essa ajuda por muito tempo. Normalmente a mãe, né, mais mãe do que pai, mas tem muitos pais que estão ativos também, estão sozinhos, então eles também não têm o suporte que eles precisam, não têm o apoio da família, as pessoas que podem ajudar, não perdem noites de sono, quase não dormem para poder dar tudo o suporte que precisa, claro que pegando conforme a gravidade, né? Mas essas pessoas que estão diretamente com esses autistas, ou essas pessoas que são autistas, também precisam suporte nesse sentido, porque elas são um ser humano e precisam ser acolhidos também, porque se eles não estiverem bem, como que seus filhos, essas pessoas que precisam deles, vão estar bem? Uma outra pessoa que tem tido muito espaço e que tem levado de uma forma que eu acho importante e que tem uma abrangência nacional é o Mion, porque ele tem o Romeu, né, que é o filho dele, e ele tem uma lei que já foi feita, a Lei Romeu, pela forma como ele leva e conscientiza sobre o autismo. E um dos temas que eu acho interessante ele falar, que aí sai dessa romantização, que eu acho interessante, principalmente pela abrangência que ele fala, que ele mostra nas redes sociais quando o Romeu está com ele e quando o Romeu não está com ele, em viagem, em momentos que ele está ao ar livre ou que tem outras pessoas juntas, ou que está com muito estímulo, porque também tem a questão do estímulo, do hiperfoco das pessoas com autismo, e ele explica o porquê que ele, às vezes o Romeu está junto e não está junto, e muitas vezes ele é criticado, mas aí que está a questão de não romantizar. Se ele for olhar o Romeu como indivíduo, tem lugares que ele levando o Romeu não vai ser bom, só que o restante da família também precisa ter o seu momento. Então, como fazer o melhor que pode, e não é olhar só porque ele tem condições financeiras, é como organizar a rotina da sua família, do seu dia a dia, para que todos estejam sendo contemplados e não seja ignorada a pessoa com autismo. Então, pense com essa visão. Outra questão, como eu trabalho na questão de trabalhar com todas as pessoas, mas e não olhar com uma parte terapêutica, e não com a parte de fisioterapia, mas como ser humano e com outras formas
de levar informações através de consultoria, mentorias e a parte de educadora social e a parte artística. Na minha companhia de dança tem uma autista grau 1 e que a MBL foi uma grata surpresa, não pela questão do autismo, mas foi porque como ela é uma menina de 15 anos e ela não fazia atividades além da capoeira e outras atividades até descobrir esses mundos, eu fiquei na dúvida de como que ia ser pensando como que ia ser a evolução dela e se ela ia querer ir para a parte artística, de se apresentar mesmo. E fiquei bem surpresa, ela já esteve aqui com vocês, falando para vocês, pode estar novamente, o quanto ela deu um resultado maravilhoso dentro da condição dela, dentro de avaliar ela com ela mesma, não avaliando com outras pessoas, de quando ela foi se apresentar a primeira vez, numa apresentação com público e tudo mais, que quem sabe, quem convive diariamente sabe que às vezes isso pode ser algo contra a pessoa com deficiência, muito estímulo, muitos hiperfocos, e como ela conseguiu lidar bem com essa situação e como ela gostou do resultado e como ela teve uma evolução muito melhor na apresentação do que no ensaio. Então, para vocês verem, quando a gente trata a pessoa como pessoa e tem o conhecimento do autismo e a conscientização do autismo para conhecimento e para lidar melhor do que quando a gente olha só como parte acadêmica, parte de estudo e tudo mais. Então era isso que eu queria trazer para vocês. Talvez eu tenha falado muito, ampliado muito, mas para que vocês usem isso para pesquisar mais e saber mais. E também dúvidas que vocês queiram, informações que faltaram, que eu deixei aqui na dúvida para vocês, ou que vocês precisam saber mais, me mandem no direct, do programa e eu vou trazer as informações que faltaram para vocês com outros profissionais ou pesquisando também. Até mais e até a próxima semana e até o próximo assunto. Voltamos. Roberta, ascoltami.